Olá, alunos! Meu nome é Sandra, sou professora de saúde mental e esse vídeo é para complementar um TCC de alunas que fizeram sobre saúde mental do idoso. Então, o envelhecer não é uma doença, e sim um processo normal do desenvolvimento, que acarreta mudanças no organismo do indivíduo. Dependendo de uma série de fatores, essas mudanças poderão ocasionar alguns problemas de saúde. Então, o envelhecimento, ele pode variar de indivíduo para indivíduo, sendo gradativo para uns e mais rápido para outros. Estas variações dependem de fatores como estilo de vida, condições socioeconômicas e doenças crônicas. Esse envelhecimento acontece tanto a nível biológico, que é a renovação celular, como nas dimensões cognitivas e psicoafetivas. Cognitivo, o modo com que eu penso, e a psicoafetiva, o modo com que eu demonstro o meu afeto. Tudo isso vai interferindo na personalidade e no modo com que eu vou mostrar o meu afeto. E a saúde mental no envelhecimento, e o envelhecimento que tem de comum, como vai se comportar esse idoso perante, com relação à saúde mental. Então, as doenças mais comuns da terceira idade vão ser as demências. E existem alguns tipos de demência. Existe a demência vascular, existe a demência pelo uso de substâncias alcoólicas, né, que seria a demência alcoólica, e também existe a demência do tipo Alzheimer, que é a mais comum. Mais ou menos 80% das demências são do tipo Alzheimer. Também o idoso pode apresentar depressões e ansiedades e uma série de outros transtornos mentais, né, conforme a situação e a interpretação que ele tem da sua vida. Com relação à depressão no idoso, a gente vai pensar que essa depressão, ela é uma depressão atípica, é uma depressão diferente. Às vezes o idoso, ele durante a vida toda ele foi muito produtivo e o seu humor estava estabilizado. Porém, ele teve alguma perda, alguma situação que ficou muito abalado emocionalmente, não conseguiu gerenciar e desenvolveu aí um luto patológico e uma depressão. Então, é na fase idosa que também existe uma intensificação da personalidade. Quer dizer o quê? Às vezes, o adulto, o que é gentil, vai se transformar em um idoso mais gentil ainda. O adulto, que é mal-humorado, vai se transformar em um idoso mal-humorado. E esse mau humor, ele vai, que é uma característica da personalidade, ele também vai determinar como essa pessoa enfrenta a depressão nesse momento. Quer dizer o quê? Pessoas pessimistas e com baixa autoestima vão estar mais predispostas a desenvolver a depressão. Em idosos, a depressão tende a se intensificar, uma vez que a recuperação de qualquer problema torna-se ainda mais lento. O processo da regeneração celular, ele fica lentificado. Com relação a isso, a depressão também pode ficar mais demorada para ser superada. O tratamento da depressão em idosos é feito com uma combinação de medicação e, em especial, os antidepressivos, com psicoterapia, onde o psicólogo vai estimular esse idoso a gerenciar, né, as situações que estão afetando, a ressignificar os seus traumas, as suas dificuldades em superar algumas situações. A terapia ocupacional vai estimular esse cérebro a novas
novos ramos, novos caminhos para estimular outras áreas do cérebro e, consequentemente, dar uma vitalidade a esse cérebro. E também vai trazer um estímulo para realizar atividades que retornam o prazer de viver. Isso é o tratamento da pessoa com depressão na terceira idade. Como será o cuidado de enfermagem de idosos, né, e com processo depressivo? Então, é o mesmo que qualquer outro tipo de cuidado de enfermagem na depressão. Você tem que lembrar que o teu paciente, ele está deprimido demais e necessita de um reforço positivo contínuo para aumentar sua autoestima. Encoraje a conversar sobre ou escrever sobre seus sentimentos, ouvindo com atenção e respeito. Se ele parecer lento, dê-lhe tempo para formular seus pensamentos. Registre todas as observações e conversas com o paciente, porque elas são valiosas para avaliar a resposta do tratamento. Proporcione uma rotina estruturada, incluindo atividades não competitivas, para aumentar a autoconfiança do paciente e promover a sua interação com as outras pessoas. Insista com ele para se socializar e unir-se a atividades em grupo. Reafirme ao paciente que ele pode melhorar a depressão expressando seus sentimentos, engajando-se em atividades agradáveis e melhorando o seu autocuidado. Ajude a reconhecer as percepções distorcidas e a ligá-las à sua depressão. Quando ele aprender a reconhecer os padrões de pensamento depressivo, ele pode começar a substituí-los conscientemente por pensamentos de autoafirmação. Pergunte ao paciente o que ele acha sobre a morte e o suicídio. Existe uma taxa bastante alta de suicídio na terceira idade, então tem que ficar de olho também com relação a isso. Primeiro você vai avaliar a estruturação e o planejamento, também a possibilidade do suicídio. Essas ideias assinalam uma necessidade de intervenção imediata. É claro, se esse paciente tem uma ideação estruturada, né, já está programando, já sabe como vai se matar e qual horário vai se matar, você vai interferir, você vai agir, chamar toda a equipe multiprofissional para socorrer esse paciente. Agora a gente vai falar sobre a ansiedade no idoso. A ansiedade em qualquer período vai ser bastante comprometedora para o funcionamento dessa pessoa. A ansiedade no idoso, ela vai gerar uma preocupação excessiva acompanhada de tensão muscular e uma hipervigilância. E estima-se que 5% dos adultos com mais de 65 anos sofram de transtornos de ansiedade. O medo é a resposta emocional a uma ameaça iminente ou percebida, enquanto que a ansiedade é uma antecipação da ameaça futura. Então temos que saber bem certinho o que é o medo e o que é a ansiedade. A ansiedade é uma situação lá no futuro, o medo é uma situação real agora. Os fatores genéticos para a ansiedade, então, vão ser fatores genéticos, biológicos, neuroanatômicos, psicológicos e experiências de vida. Quer dizer o quê? Bem mais a nível de psicológicos e experiências de vida. Pode existir no idoso um estresse pós-traumático, algum trauma bastante importante que faça com que ele se mantenha ansioso e hipervigilante, com medo do futuro. A classificação dos transtornos mentais, dos transtornos de ansiedade no idoso vão ser o transtorno de pânico, onde a pessoa acha que vai morrer, tem aquela crise súbita e às vezes precisa se dirigir a uma emergência.
a agorafobia, que é uma consequência dos ataques de pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, onde em todos os momentos essa pessoa vai ter ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático, onde ele vivenciou alguma situação que gerou um trauma e ele não conseguiu gerenciá-lo, o transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno bastante complexo, onde essa pessoa tem um pensamento obsessivo e um ato compulsivo para superar este pensamento. E também existe, é muito comum, a ansiedade de separação. O que é a ansiedade de separação? É um medo e uma ansiedade de ficar longe das pessoas que ele ama. O tratamento dos transtornos ansiosos na terceira idade vão ser uma combinação de orientação ao paciente, terapias cognitivas e comportamentais e técnicas de relaxamento. Alguns pacientes nessas condições precisam de medicação, porém, ele se autoconhecendo não consegue ficar sem essas medicações que são tão pesadas e que lesam tanto o cérebro. E os cuidados de enfermagem, então, vão ser aquelas todos que a gente aprendeu na ansiedade. Então, os pacientes também podem se beneficiar com técnicas de relaxamento, o relaxamento progressivo, então você vai pedindo para esse paciente contrair os músculos e soltar, e juntamente com exercícios respiratórios, exercícios de concentração na respiração. Também ele se beneficia com imagens mentais guiadas. Então você vai orientando esse paciente a respirar, a relaxar e vai imaginando coisas que você vai falando. Antes disso, você tem que fazer uma entrevista, perguntar o que ele gosta, e depois, no momento do relaxamento, você vai colocando as preferências deste paciente. A escuta acolhedora, estimulando a falar sobre o objeto ou situação que ele teme, também é importante. Quando você escuta, quando você acolhe toda essa ansiedade, esse paciente vai ter um vínculo terapêutico contigo e também vai se beneficiar do seu acompanhamento nessa situação. Dê treinamento em habilidades assertivas para reduzir as respostas submissas, e mais assertivas às situações temerosas, para que ele consiga gerenciar melhor todas essas ansiedades e todas essas situações que ele teme tanto. Agora a gente vai falar sobre o mal de Alzheimer, que é a doença da demência, a condição demencial. Então, é um tipo de demência que vai fazer uma alteração global e progressiva do funcionamento cognitivo e da memória e da personalidade. Tipicamente, a perda da memória é o sintoma mais precoce da doença de Alzheimer. A demência é irreversível e progressiva, durando, em média, da doença, do início dos sintomas até a morte, de 8 a 10 anos. Esse dado também ele é relativo conforme a condição da mente dessa pessoa e o tipo de medicação que ele está utilizando. As causas, são muito extensas, mas a gente vai pensar em fatores biológicos específicos, então a morte celular de várias áreas ali do cérebro, desencadeado por diversos fatores ambientais e genéticos. Quais são esses fatores? Pode ser o uso de drogas, pode ser a falta de qualidade de vida, a falta de exercícios físicos, a dificuldade na alimentação, totalmente irregular, errada, e também pode ser um fator genético. A função intelectual ela vai ficando diminuída e a pessoa começa a ter alterações na personalidade. Ele vai se modificando conforme as memórias vão se perdendo.
Ele tem um distúrbio do juízo crítico e alterações afetivas. Então, essas são os sintomas mais comuns, né? As alterações mais comuns dessa pessoa. Para fim didático, eu coloquei aqui nesse material 3 fases do Alzheimer, para que fique melhor, mas existem literaturas falando de 5 fases do Alzheimer. Tá? Então, no estágio 1, a gente vai pensar nesse paciente com humor agitado, apático, tudo depende do jeito com que ele é. Se ele é mais agitado, ele vai ficar ainda mais. Se ele é mais embotado, ele vai ficar bastante apático. Tá? Ele tem uma tentativa de esconder esses sintomas. Existe uma deterioração da aparência pessoal. Aquela idosa que penteava o cabelo, que passava creme, que passava base, que passava batom, ela para de fazer isso. Ela esquece de se autocuidar. Nessa fase também a gente percebe bastante o idoso que não se higieniza, não consegue ter o seu autocuidado. Às vezes ele vai, hoje eu não vou tomar banho, amanhã não vou tomar banho, acaba não se cuidando. Existe um declínio da memória recente. Então a gente fala uma coisa agora, daqui a 5 minutos ele não lembra o que você falou. Ele tem uma concentração deficiente, então ele não consegue parar, ler um livro, estudar alguma coisa, ele não se concentra mais. E, consequentemente, vem aí aparece um processo depressivo. Existe uma desorientação no tempo no estágio 1, então essa desorientação no tempo vai ser, ele vai contar uma história, ele vai dizer, meu filho esteve aqui ontem, mas às vezes não foi ontem, às vezes foi há 1 ano atrás. Então ele perde essa orientação de tempo. Ele tem um distúrbio do sono, então o sono vai ficar um sono irregular, ele acorda muito à noite, é um sono que não relaxa, e vai ficar muito curto. Existe uma incapacidade de reter novas memórias, ele tem uma susceptibilidade a quedas, por quê? Porque a memória muscular também vai sendo perdida, e a flacidez muscular e a dificuldade no equilíbrio são as características que mais vão causar quedas. Ele passa por um período aí de delírios persecutórios que é transitório. Então, tudo depende da situação em como essa pessoa era na fase adulta, né? Se ela tinha, de repente, uma sensação aí de que estava sendo perseguido, que estava sendo roubado, ela pode intensificar esses delírios aí paranoides. E também essa condição de vaguear sem rumo seria quando esse idoso sai para caminhar e esquece onde está e se perde na rua. Na fase 2, é uma fase onde a doença já avançou mais e esse idoso começa a não ter o controle de seus esfínteres, tanto fecal quanto urinário. Existe também um pensamento onde ele vai confabular, ele está contando uma história e de repente ele esquece aquela parte da história e ele inventa outra coisa para não ficar assim um apagão na sua mente. E ele cria novas histórias. Isso é confabulação e isso é um tipo característico do mal de Alzheimer. Ele vai fazer uns comportamentos repetitivos e contínuos, meio que um toque, ele vai ter um comportamento, até maneísmo de mão e ritualístico, depende da situação, depende do momento em que ele está vivendo. Ele tem uma dificuldade na capacidade de compreender e usar a linguagem. Aí a desorientação aqui, ela já fica um pouco mais, que vai ser pessoa, então ele começa a esquecer as pessoas mais novas da casa, então os bisnetos, os netos, ele já não reconhece. Ou ainda, ele vai olhar para o marido ou para a mulher e não vai mais reconhecer ele, porque na memória dessa pessoa existe aquela pessoa jovem. A memória está só na lembrança do jovem, só que o marido envelheceu junto com ela. Ela esquece disso. Também vai ter uma desorientação de lugar e tempo. Às vezes não sabe se está em casa ou não.
uma incapacidade de reconhecer membros da família. Então ela olha para o filho e diz: você não é meu filho, que meu filho é pequeno, você já é um adulto, o que você está cuidando de mim? Não te conheço. Ela continua aí com uma incapacidade de reter novas memórias, né? Uma incapacidade de executar o seu autocuidado sem auxílio. Então, o técnico de enfermagem faz muito bem isso, que é auxiliar em todo o autocuidado. É um aumento de apetite sem ganho de peso, o metabolismo fica diferente, um comportamento socialmente inaceitável. Por quê? Porque aí a gente vai pensar que essa memória vai ficando reduzida, ela vai ficar deficiente, e as estruturas psíquicas, aí aparece bem o id, né, que é um instinto, e às vezes fica muito difícil de aceitar esses comportamentos. A pessoa também começa a ter as manhas, né, ritualistas do que estava lá na sua mente. Começa a ter agora o estágio 3, e esse estágio 3 é o estágio mais grave, o último estágio do Alzheimer. Então, o declínio vai ficar grave do funcionamento cognitivo, ele começa a tocar compulsivamente os objetos, a resposta a estímulos é diminuída, ele vai ter uma deterioração da capacidade motora, então a musculatura fica muito flácida, e ele vai para uma situação onde já está acamado, não consegue mais se sustentar no seu corpo. E essa inanição vai ser uma situação que às vezes você olha para ele já está até numa posição fetal. Ele não tem mais resposta, então ele tem uma ausência de resposta. O tratamento no Alzheimer, então a gente vai pensar que ele também é multifatorial, né? Muitas coisas, uma equipe multiprofissional completa atendendo essa pessoa, né? Mas ele não tem cura, né? O Alzheimer não tem cura. Mas existem alguns medicamentos que prorrogam essa evolução da doença. Quais são esses medicamentos? São os anticolinesteráticos, que o mais comum dentro do SUS é a donepezila. Como funciona esse medicamento? Então, vamos imaginar um carro que está andando a 100 km por hora. Ele vai chegar no seu destino em certo tempo. A medicação, a donepezila, ela vai fazer o quê? Esse carro vai andar, mas numa velocidade bem menor, vamos pensar a 10 km por hora. Vai demorar mais tempo para chegar no seu destino. Esse é o objetivo maior da medicação. Existem outras medicações que podem ser usadas, como os antipsicóticos, para esses momentos aí de delírio persecutório. Existem também os benzodiazepínicos e as drogas antidepressivas, que são muito utilizadas. É claro que não é só isso, o idoso vai ter outros medicamentos clínicos para hipertensão, para diabetes, para todas as comorbidades que ele vai ter. E o cuidado de enfermagem, então, a gente vai pensar, né, nas rotinas, né? A rotina recomendada vai ser, à medida do possível, faça o paciente seguir uma rotina de exercícios, manter contatos sociais normais com familiares e amigos e continuar suas atividades intelectuais. Quanto mais estimular esse cérebro, mais ganho, né? Menos lesões neurológicas. Se ele não for estimulado, o prognóstico é pior. Suavize a voz. Fale ao paciente com calma, usando sua voz suave e baixa. Declare suas expectativas de maneira simples e completa. Reduza ao mínimo a confusão, mantendo uma comunicação verbal e não verbal consistente e estruturada. Afirme as emoções. Se o paciente discutir um evento que não está ocorrendo ou pessoas que não estão mais vivas, afirme suas emoções sem aumentar ou refutar a fantasia. Por exemplo, se ele falar que a sua falecida mãe vir em uma festa de aniversário, você pode dizer: aniversários são divertidos. Você não pode contestar e dizer: sua mãe morreu há 30 anos. Por quê? Porque esse paciente vai viver toda aquela angústia por desorientação e por não lembrar mais que a mãe morreu.
Oriente com frequência. Adicione material orientador a cada conversa. Diga frequentemente ao paciente o seu nome e o que vai fazer. Você vai tocar no paciente e dizer: meu nome é Sandra, sou enfermeira e agora a gente vai tomar banho. Cada vez que você for fazer algum cuidado, você vai falar para ela o seu nome, para que ela vá tentando se identificar contigo. Coloque um grande relógio ou calendário em todos os aposentos, para que ele possa ter uma orientação de tempo. Isso também é importante. Proporcione atividades ao ar livre ou um leito junto à janela. Redirecione atividades apropriadas quando ocorrerem problemas de comportamento. Aumente a interação social do paciente para proporcionar-lhe estímulos. Evite, porém, colocá-lo em aposentos grandes com muitas pessoas, tais como refeitórios ou salas de atividade em grupo. Quanto mais som, pior é para ele, porque às vezes ele não está interpretando esse som e isso causa angústia. Estimule até certo ponto. Diminua a estimulação ambiental, como ruídos e luz artificial, e o uso de televisão. Às vezes, muitas horas na televisão faz com que a pessoa perca o contato com a realidade e viva a fantasia da televisão. Dê uma estimulação sensorial frequente e significativa. Monitore as medicações. Da medicação também é importante a gente falar que as famílias, elas, nesse momento de grande angústia, sabendo que seu familiar vai a óbito daqui a pouco, eles inventam várias medicações e trazem várias coisas para que melhore a condição mental da sua mãe, do seu pai. Isso não pode, porque a gente tem que seguir a prescrição médica, então a gente deve orientar essa família a conversar com o médico, para o médico prescrever, porque eles acham várias e várias vitaminas, tudo para a mesma coisa, e daí o paciente toma um monte de medicação e não vai só fazer alguma interação e algum efeito colateral que a gente não precisa que esse paciente tenha, né? Instrua, então, a família a verificar com o médico antes que o paciente comece a tomar uma droga obtida sem receita, especialmente se ele tiver problemas cardíacos, hepáticos ou se estiver tomando medicação para esses problemas. Os cuidados dedicados às pessoas com Alzheimer, eles devem ocorrer em tempo integral. Cuidadores técnicos de enfermagem, enfermeiros e outros profissionais e familiares devem utilizar a empatia como principal instrumento de cuidado, sempre respeitando o ser humano. Cuide do idoso como se fosse seu familiar. Cuidar de idosos é preservar a nossa história. Obrigada.